Estamos dando início hoje para valer no nosso canal de YouTube, conversando com o professor César Luiz Pazolt. É um prazer imenso estar aqui. Nós vamos tratar de assuntos da atualidade, mas também de assuntos de valor histórico, de importância histórica. Nós vamos sempre ter um molho jurídico e às vezes até preponderantemente será uma abordagem de ordem jurídica, mas, e essa abordagem se faz porque eu tenho uma formação na área do direito, eu tenho mestrado em instituições jurídicas e políticas pela Universidade Federal de Santa Catarina e tenho o meu doutorado em Direito do Estado pela Universidade de São Paulo. Mas também vai haver uma abordagem relacionada com saúde pública, saúde coletiva, porque tenho formação nessa área também. Sou sanitarista pela Universidade de São Paulo e sou mestre em saúde pública também pela Universidade de São Paulo. Além disso, fui professor por 19 anos da Escola Superior de Administração e Gerência da Universidade para o Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina, UDESC, e ali lecionava a disciplina Comunicação. Então essa multidisciplinariedade eu vou trazer aqui para esse canal, conversando com o professor. E faremos isso sempre com muita calma, com convicção, momentos descritivos, momentos analíticos, sempre estímulo à leitura, à pesquisa, à continuidade dos estudos, sempre, repito, com muita ética, com muito cuidado, predominantemente com cuidado científico, mas de forma que fique agradável para vocês, para todas e todos que vão me prestigiar nesse canal ao longo do tempo. Quero lhes dizer também que a abordagem, quando for de ordem do direito, ela sempre tentará fazer um link com o direito constitucional, né? Eu sou de uma geração e o meu tipo de pesquisa me leva sempre a buscar o amparo no texto constitucional. A ideia hoje, no início dessa jornada do Conversando com o professor César Luiz Pazolt, aqui pelo YouTube, é trabalhar de forma vinculada, eu insisto sempre nisso, com um blog que existe sob minha responsabilidade, que se chama www.conversandocomoprofessor.com.br. O link estará aqui embaixo, você vai poder ler e, portanto, acessar o nosso blog. Quero deixar bem claro que o blog não tem patrocínio de nenhuma ordem, né? O blog é um blog independente e abriga toda a produção daqueles que quiserem colaborar em diversas áreas temáticas. O próprio blog, quem entrar na página inicial, lá em cima vai ver, há um elenco de disciplinas, de assuntos, de temas que nós trabalhamos no nosso blog. Eu convido a todos e todas que ainda não o conhecem, que aproveitem e façam uma visita. Aqui, então, como disse, hoje, para inaugurar e, de fato, iniciar os trabalhos desse canal, nós vamos fazer um destaque de alguns momentos da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Estou chamando de momentos, alguns deles abrangem, como por exemplo, o primeiro deles que eu vou destacar, o preâmbulo, e outros abrangem alguns artigos da nossa Constituição que eu vou destacar nesse programa de hoje. E em próximos programas, a Constituição brasileira vai estar sempre muito presente, porque eu gosto de insistir nisso. Está fazendo abordagem jurídica? Vai olhar na Constituição como é que está esse tema. Vai olhar também nas disciplinas infraconstitucionais, direito penal, direito civil, direito processual, direito trabalhista, etc. Isso nós vamos tomar esse cuidado. E também ângulos diferentes sempre, admitindo sempre diálogo, debate respeitoso, troca de ideias. Isso é muito importante. Vamos trabalhar então o preâmbulo da Constituição. Como o nome diz, é um trecho, é um texto que antecede os artigos, parágrafos, incisos da nossa Constituição. Vou lê-lo literalmente, para depois mostrar os 7 itens nos quais ele se desdobra. O preâmbulo da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, vigente, diz o seguinte: nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte,
para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, vírgula, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias. Promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Os 7 momentos são: o primeiro momento é a frase "Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos". Ali estavam deputados federais e senadores para compor uma Constituição. Essa era a missão, mas não exclusivamente para isso. Alguns estavam eleitos diretamente pelo povo, já com, na eleição, essa cláusula de cessão do direito de fazer uma Constituição que o povo estava lhe dando. Outros não. Havia uma minoria que não preenchia essa condição. Por isto, se discute até hoje, teoricamente, a denominação Assembleia Nacional Constituinte, que alguns doutrinadores não consideram adequada para designar o grupo que fez essa Constituição, porque, repito, havia um segmento que não estava com a qualificação completa para tanto. E outros não, acham que o que interessa é que a maioria preenchia a condição e, portanto, a denominação pode ser essa. Eu não vou entrar no mérito de qual posição, não estou noticiando as duas para informar e aqueles que já sabiam para estimular a reflexão continuada. Então esse é o primeiro momento. O segundo momento, né, que é importante para nós, dizendo que é uma Assembleia Nacional Constituinte, seguindo-se ao primeiro que diz nós representantes do povo brasileiro, esses dois têm conexão íntima, né, nos leva ao terceiro momento, que é a instituição de um Estado democrático. Que Estado democrático é esse? Esse é o quarto item. Vem destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, e agora vem uma lista: a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça, estes todos como valores supremos de quem? E aí vem o quarto elemento, de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social, e olha o verbo que vem agora, e comprometida na ordem interna e internacional, com o quê? Com a solução pacífica das controvérsias. Vírgula, nós promulgamos, quinto elemento, sob a proteção de Deus, sexto elemento. Esse sexto elemento também é objeto de conversão e de discussão e de reflexão, de meditação de doutrinadores. Por quê? Porque a Constituição vai dizer mais adiante que o Brasil é um Estado laico. Se ela diz que o Brasil é um Estado laico, como que no preâmbulo ela vai, na peça preliminar, como a gente chama o preâmbulo, ela vai invocar a proteção de Deus? Essa é a discussão que existe a respeito disso entre os teóricos, pesquisadores e estudiosos. O que eu pondero aqui, e acho importante ponderar isso, é que realmente esta díade, ou seja, esses dois momentos ocorrem na Constituição. Essa invocação a Deus aqui e depois uma declaração de laicidade, ou seja, Estado laico significa aquele que não está vinculado a nenhuma opção de ordem religiosa. O sétimo elemento do preâmbulo é a denominação dessa Constituição. Ela tem um nome que procura designar o seu conteúdo básico. Ela se chama Constituição da República Federativa do Brasil. Para a minha telespectadora e o meu telespectador que esteja pensando, puxa, professor César, o senhor está aqui especificando tudo, eu responderei sim, estou. Estou porque eu quero trabalhar em cima da realidade constitucional escrita para que nós juntos possamos refletir sobre a realidade da vida nacional, sobre os nossos compromissos como cidadãos,
sobre os nossos juramentos, entre aspas, como integrantes de uma sociedade que está regida por essa Constituição que declara o nosso Estado como um Estado democrático de direito. E a Constituição se chama Constituição da República Federativa do Brasil, porque nós optamos pelo regime republicano e pelo sistema federativo. Nós já tivemos aqui a opção pelo Império, não é? Que não era uma federação, evidentemente, porque era composto por províncias. E agora não, agora nós temos uma república federativa. Gostaria de tratar agora sobre o Estado Democrático de Direito que essa nossa Constituição instituiu para o Brasil. Para isso eu preciso trabalhar com o artigo 1º da Constituição, que está iniciando o título 1º também, que se chama dos princípios fundamentais. Vou ler literalmente. Artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela União, com a letra minúscula, porque aqui é a União no sentido clássico, indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se no Estado Democrático de Direito que tem como fundamentos. Vamos percorrer os 5 fundamentos com calma, porque é muito interessante. Primeiro fundamento, a soberania. A República Federativa do Brasil é soberana. O que quer dizer isso? Ela guarda a independência de todos os demais estados e países. Ela tem a sua vida própria, ela tem a sua consistência própria. Segundo fundamento, a cidadania. Aqueles que preenchem os requisitos plenos da cidadania significam, junto com aqueles que estão adquirindo a cidadania, significam a grande sustentação da República Federativa do Brasil. Terceiro fundamento, a dignidade da pessoa humana. Esse nosso Estado, que é democrático de direito, volto a repetir, esse nosso Estado tem compromisso inalienável com o respeito à dignidade da pessoa humana. As consequências disto são, entre outras, volto a repetir, nós não podemos admitir preconceito de nenhuma ordem, por exemplo. Nós não podemos admitir que a sociedade toda não seja ouvida, consultada e convocada, convidada a ser partícipe de todas as ações de interesse nacional. Isto tudo está no conceito de dignidade da pessoa humana. O quarto fundamento são os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. A linguagem é clara. Aqui há uma combinação entre temas de ordem social, como são os temas relacionados com valores sociais do trabalho, e temas da ordem econômica, como são aqueles que dizem respeito à livre iniciativa. Ao longo dessa nossa série, deste canal, nós vamos abordar o momento da Constituição em que ela cuida da ordem social e depois, em outra data, o momento em que ela cuida da ordem econômica. E aí eu lembrarei a todas e todos que isto é princípio, que isto é fundamento do nosso Estado Democrático de Direito, que nós não podemos esquecer disso. E passo para o quinto fundamento, que é o pluralismo político. Então, a nossa Constituição já avisou, nós não temos partido único, nós temos que ter, no mínimo, 3 partidos. Nós não temos nenhuma limitação de criação partidária, a não ser aquelas necessárias. Número adequado de filiados, programação compatível com a Constituição brasileira e sua condição de implantação de um Estado democrático de direito, fazendo-o funcionar assim permanentemente. Aí sim é construído um pluralismo político, do qual nós não podemos abrir mão. E certamente não abriremos. No parágrafo único está uma frase que é conhecida por muitos. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nas palavras ou nos termos desta Constituição. Então eu tenho os representantes eleitos, que representam o povo,
ou o povo se manifesta diretamente nos termos dessa Constituição. Essa manifestação direta, me perguntará aqui a minha telespectadora, o meu telespectador, seria qual mesmo, professor? Além do voto direto, cada vez que o povo é convocado para plebiscito ou para referendo, no caso de plebiscito, ele é convocado para responder sim ou não a uma questão que o Poder Executivo está propondo para ele em termos de ação nacional, ou no referendo, quando o Poder Executivo já implantou e deseja a confirmação do povo se aprova ou não aquilo que ele implantou, quando ele faz isso, quando ele tem esta oportunidade de se manifestar diretamente, ele o faz por esse duplo mecanismo. Repito, plebiscito ou referendo. Pois então, estamos encerrando esta jornada de hoje. Espero que todos tenham gostado e principalmente tenham sido estimulados à reflexão pelo meu programa inicial, de fato. E vamos nos encontrar em breve. Até a próxima. Muito obrigado, hein?